é o avanço do conflito para uma outra frente de batalha. Vai se intensificando a batalha entre Israel e o Hezbollah. Hoje, praticamente, tivemos a oficialização da entrada do grupo libanês no conflito, com trocas de ataques entre o exército israelense e o Hezbollah. Houve um ataque a posições israelenses promovido e assumido, reivindicado pelo Hezbollah e, na sequência, a contraofensiva israelense, o que eleva bastante a temperatura do conflito. A gente já tem agora também o nosso primeiro convidado do programa de hoje, o Beni. Beni mora em Israel, já está ao vivo com a gente, vai conversar conosco para nos trazer um pouco mais desse panorama de momento, num momento de, imagino, né, Beni, elevação da tensão por aí. Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, boa tarde para vocês no Brasil. É um prazer estar com vocês, que estejamos em momentos mais alegres juntos, mas fico feliz em compartilhar um pouquinho do que está acontecendo aqui no Oriente Médio. Pois é, o Beni Rubenstein é engenheiro, vive aí em Israel há quanto tempo, Beni? Vivo há 7 anos em Tel Aviv. E desde que começou o conflito, como é que tem sido o dia a dia por aí? Como é que as coisas mudaram? E queria saber de você o que é que pode acontecer agora diante dessa informação que eu trouxe agora, da entrada do Hezbollah no conflito. A sensação que nós tivemos aqui à distância é de que é possível que estejamos diante de uma escalada, de um novo passo do conflito. Por aí o sentimento também é esse, Beni? De fato, é algo que, obviamente, nós não desejávamos nem estar tendo essa conversa hoje, mas sim, no dia 7 de outubro, como vocês já sabem, o ataque foi feito pelo Hamas. As catástrofes, acho que vocês já ouviram bastante sobre as atrocidades que fizeram aqui, estupros e sequestros, amputações de membros, crianças, idosos, uma coisa terrível. Estamos agora na terceira semana, estamos esperançosos de que isso vá, quando eu digo isso, é pelo menos essa parte crítica do conflito, esse conflito armado, vá se acalmar, mas isso é uma operação muito delicada. Obviamente, os túneis do Hamas, né, que não foram construídos para proteção dos civis, e sim para proteção dos terroristas do Hamas, dificulta muito a operação militar. E, de fato, como você disse, né, a gente aguardando aí por boas notícias, mas, de fato, aí essa escalada ao norte também do Hezbollah era algo que não é uma surpresa. Infelizmente, a gente já contava com essa possibilidade. E, enfim, a gente vai ter que fazer o que for possível para proteger o nosso país, nossos cidadãos e evitar o mínimo possível de casualidades dentro do possível. Você falou sobre evitar possíveis outras casualidades, né? Evitar outras possíveis ocorrências como aquela do 7 de outubro. Será que a lição ficou, Beni? Como é que está repercutindo por aí? Como é que estão, depois do dia 7 de outubro, surgiram muitas críticas, né, ao exército israelense, especialmente ao serviço de inteligência de Israel por ter permitido o ataque do Hamas. Depois disso, como é que ficaram as coisas? Essas críticas continuam ecoando por aí? Será que a lição foi aprendida para que algo semelhante não se repita, Beni? Veja, obviamente, essa questão do conflito do Oriente Médio é algo bastante complexo, de uma longa data. Os fatos desde o dia 7 de outubro, eles mudam bastante, talvez trazem um pouco mais até de clareza para a situação, né? Para quem não conhece, é publicado oficialmente aí o Estatuto do Hamas. Ele visa a completa eliminação de Israel, né? O famoso slogan "From the river to the sea". Para quem não conhece, muita gente não estudou geografia, do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo significa todo esse território, incluindo Gaza, incluindo Israel, se tornando aí um Estado islâmico, um grupo bastante extremista. Obviamente é uma questão existencial para Israel, não é uma disputa territorial, é uma disputa pela sobrevivência. Tendo dito isso, obviamente houve falhas no dia 7, o sistema de segurança de Israel, com a tecnologia, e, enfim, 90 e poucos % próximo da perfeição, mas não é 100%. E, de fato, houve uma falha, infelizmente, no dia 7, que resultou nessa catástrofe, né? Centenas de militantes, que são terroristas do Hamas, armados, mataram 240 jovens que estavam numa festa, né, num sábado de manhã, uma festa que celebra a paz, sequestraram. Nós temos aí, é preciso entender que essa guerra não é só a guerra no momento, ela é uma guerra também espiritual e moral. Existem 240 famílias que estão aí separadas dos seus filhos, bebês, jovens, idosos que estão em Gaza, sequestrados.
Então, é uma situação muito difícil. Obviamente, nós estamos fazendo o possível para minimizar o impacto, mas, ao mesmo tempo, trazer em segurança de volta à sua casa essas famílias que foram retiradas do seu lar de uma forma realmente absurda, violenta e desumana. Agora, Beni, vou te pedir licença só para trazer uma informação que está chegando agora para a gente, uma atualização importante sobre os combates em Gaza. O exército israelense anunciou agora há pouco que cercou a cidade de Gaza. É um passo importante, a gente sabe que a gente tem acompanhado a ofensiva israelense por terra desde o começo da semana, desde o final de semana, e agora chega um momento importante dessa operação do exército de Israel, que é o cerco à cidade de Gaza. Deixa eu aproveitar, inclusive, para dar uma boa tarde, as boas-vindas ao Luiz Felipe Dávila, agora sim já está aqui com a gente. Dávila, em primeiro lugar, antes de a gente entrar no assunto, deixa eu te cumprimentar, uma boa tarde, ótimo feriado por aí. Dávila, bom estar aqui com você. Boa tarde, estar aí com vocês todos, a nossa audiência, e cobrindo esses principais assuntos que continuam atormentando o mundo no nosso feriado, né? Pois é, né? Infelizmente, a guerra não dá trégua e queria saber de você, Dávila, a importância desse anúncio feito agora à tarde, aqui pelo horário de Brasília, agora à noite, no horário local, pelo Exército de Israel, do cerco à cidade de Gaza. Para o confronto, o que é que isso representa, Dávila? Olha, esse é um momento importante, porque o que Israel está tentando fazer é sufocar a cidade para justamente ir atrás das principais lideranças do Hamas. O primeiro-ministro Bibi Netanyahu deixou claro que o objetivo principal de Israel hoje é libertar os reféns e acabar com o Hamas. Então, este cerco à cidade, ao meu ver, é um movimento militar importante para realmente tentar cumprir esta meta que ele prometeu ao povo israelense de sufocar o Hamas. Mas será, Piperno, será que está chegando esse momento, então, esse cerco à cidade de Gaza pode significar que é um cerco aos terroristas do Hamas, às principais lideranças, agora chegou o momento dessa captura, ou não, ainda é algo muito distante? Não, eu acho que claramente chegou sim o momento de sair a captura desses líderes do Hamas, só que o conflito se espalha. E quando a gente fala em Hezbollah, hoje, por exemplo, veículos de imprensa lá de Israel informam que o grupo Wagner, presente aí na guerra da Ucrânia, ao lado da Rússia, né, começa então a municiar também o Hezbollah. Então, é um reforço importante num outro fronte dessa guerra, no qual Israel certamente vai ter que despender muitas energias. Concorda, Alan? Será que esse é um momento chave? É de fato importante esse passo dado pela defesa de Israel? E é claro que a gente aguarda ainda mais detalhes, né? Um anúncio preliminar que foi feito, a gente está trazendo para você aqui em primeira mão. É uma confirmação feita pelo Exército de Israel de que houve o cerco à faixa de Gaza. E a gente não sabe ao certo em que condições isso se deu, qual o efetivo mobilizado e o que é que teremos de próximos passos agora. Mas confirmado esse cerco anunciado pelo Exército israelense. Qual a importância disso, Alan? Olha, é importante, mas a situação ainda é muito delicada, Brau, e muito difícil por duas razões. Primeiro, que o Hamas ele não tem rosto, ele age de uma maneira covarde, é um grupo invisível. Então você não sabe quem que é um cidadão civil palestino e quem que é o Hamas. E o Hamas se aproveita disso, torna a guerra muito mais difícil e muito mais assimétrica. Então esse é o grande desafio do exército de Israel. Como conseguir acabar com o Hamas com o menor dano possível a civil. Vamos lembrar que cada morte de civil palestino é uma vitória do Hamas. Então isso torna a situação muito difícil. Uma outra questão é fazer essa incursão terrestre e esse cerco é se o Hamas vai permitir se os reféns vão continuar vivos. Olha como é difícil a situação para Israel. É uma sinuca de bico mesmo. Pois é, né, Beni? E deixa eu retomar aqui a conversa com o Beni, que é engenheiro, vive em Tel Aviv desde 2016, estava conversando com a gente. Imagino que essa preocupação trazida aqui pelo Alan deva ser a que mais aflige a todos vocês aí em Israel, né, Beni? Qual vai ser o futuro dos reféns, né? Como fica a situação das pessoas sequestradas agora, diante desses novos passos que o exército israelense vem dando lá na faixa de Gaza, né, Beni? Como é que isso está sendo tratado por aí? Absolutamente, eu acho que o Alan fez uma descrição muito precisa, acho que ele classificou bem como uma sinuca de bico, né? Existe aqui o dilema, um paradigma que não existe uma solução
ótima, né? Por acaso eu trabalho com inteligência artificial, onde a gente faz sistemas de otimização para saúde, para finanças, para vários fatores. Nesse momento a gente realmente precisa equacionar, não há uma solução ótima, a gente está tentando achar a solução menos desastrosa, mas lembrando, como foi dito, né? Infelizmente, para as pessoas que pedem, por exemplo, um cessar-fogo ou ainda esperam um acordo de paz, é muito importante notar que, em primeiro lugar, isso poderia acontecer instantaneamente, né? Bastava o Hamas devolver essas 239 cidadãos israelenses, que, aliás, 30 e poucos ou 40 e poucos, se eu não me recordo exatamente o número, têm cidadania também de outros países, de 30 e poucos países do mundo. Bastaria, né, eles liberarem essas pessoas para aliviarem a situação não só do sofrimento aqui em Israel, como do sofrimento em Gaza, né? Mas, obviamente, como disse o Alain, não é esse o interesse. O interesse é a destruição total de Israel, que significa não somente matar pessoas, como também abalar emocionalmente todas essas famílias, né, que estão aí não só com os filhos lutando numa guerra que a gente não queria ter, mas que estão aí, né, em condições absolutamente esdrúxulas e que esperamos que algum dia voltem a casa, mas que realmente não temos a menor ideia. Então, de fato, essa incursão em Gaza, ela é complexa, ela é perigosa. Como disse o Alain, ela é desenhada pelo Hamas para amplificar o número de casualidades civis, que faz bem, né, para a máquina do Hamas ter esse argumento. E, além disso, obviamente, a gente ainda tem a responsabilidade de trazer os 239 cidadãos israelenses, crianças, bebês, idosos, que estão aí há mais de 3 semanas, há 24, 25 dias, enquanto que as Nações Unidas e os diplomatas discutem o que fazer em Gaza. Essas pessoas estão ainda em condições aí muito, muito de alto risco, e cada dia a gente tem menos chance de trazer essas pessoas com vida de volta à sua casa. E isso tem sido motivo de muitas críticas ao governo, né, Beni? Críticas ao governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Houve até nos últimos dias manifestações de representantes das famílias dos sequestrados, cobrando uma postura diferente do governo e a libertação dos reféns. E, além disso, também críticas pela falha do sistema de inteligência que teria permitido o ataque do 7 de outubro. E aí eu queria saber de você, Beni, se essas críticas elas estão ecoando só aqui, do outro lado, no Ocidente, mas aí em Israel, qual é o ambiente? Essas críticas acontecem? Se fala sobre essas fragilidades ou sobre esses possíveis equívocos do governo ou não? No momento, o sentimento é de unidade e esse tipo de divergência política e debate sobre eventuais erros ou acertos do governo de ocasião não acontecem. Como é que estão as coisas por aí, Beni? Veja, uma excelente pergunta. Eu vou lhe responder da forma mais transparente possível. É lógico, né, que antes sempre houve dissidências em Israel em questões políticas. Nós somos uma democracia, aliás, a única democracia do Oriente Médio, e é um povo que questiona. Então, obviamente, já existiam alguns questionamentos quanto a algumas coisas do atual governo, como sempre há. Houve a falha que, obviamente, é bem possível que algumas pessoas serão responsabilizadas. Porém, tendo dito isso, há alguns protestos e manifestações. Eu te digo com toda a franqueza, eu moro em frente à rua principal das manifestações. A gente se vê hoje 90% dos esforços, independente de posições políticas, religiosas ou que sejam, em tirar Israel dessa situação absurda que a gente se encontra, em trazer essas pessoas de volta. E aí sim, quando a gente conseguir estabilizar um pouquinho a nossa vida, lembrando também que todos nós somos pais de família, todos nós trabalhamos, 15%, 25% da força de trabalho está na guerra, né, não está podendo, inclusive, produzir. Então, existem vários impactos na economia, na vida emocional, na segurança, na soberania do país, e esses são 90% no mínimo da concentração dos esforços. As questões políticas, as questões das falhas, elas certamente, não tenha dúvida, serão apuradas, medidas serão tomadas, mas a prioridade, como eu disse hoje, até pela própria lei judaica, no próprio Shabat, que era o nosso feriado aqui, onde nós fomos atacados, nós não podemos usar eletricidade, outras coisas, porém a exceção se é para salvar uma vida, você tem a obrigação de quebrar as leis do sábado e fazer o que você tem que fazer para salvar uma vida. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos aí há 25 dias abrindo mão de várias luxúrias que poderíamos ter, simplesmente para tentar
salvar essas vidas, salvar a população de Israel, incluindo a população de Gaza, que também é vítima do Hamas, e, como eu disse, essas críticas existem, essas críticas são válidas, essas críticas, neste exato momento, são secundárias. Estamos lidando com uma emergência e a prioridade é salvar a vida, salvar a integridade e a segurança, restabelecer a segurança no país. E rapidamente, Beni, já vou te devolver mais informações sobre esse cerco anunciado agora há pouco pelo Exército de Israel. Vão chegando mais detalhes. O Exército israelense afirma que cercou completamente a cidade de Gaza, isso uma semana depois de ter sido iniciada a operação terrestre na faixa de Gaza, território governado pelo movimento Hamas. O que o porta-voz da defesa israelense disse, abro aspas, nossos soldados acabaram de cercar a cidade de Gaza, centro da organização terrorista Hamas, fecho aspas, é a declaração feita há poucos minutos por Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel. Portanto, informação importante para você que está chegando agora aqui à Jovem Pan, nessa tarde de quinta-feira. Obrigado sempre pela sua companhia. O Exército de Israel anunciou que cercou a cidade de Gaza. Um momento esperado da incursão por terra das tropas israelenses é confirmado nesse momento pelo Exército israelense. A gente está conversando aqui com o Beni Rubinstein, que é engenheiro, vive em Tel Aviv. E o Alan tem uma pergunta para você, Beni. Ô, Beni, na mesma esteira da pergunta do Brau, além das críticas relacionadas ao serviço de inteligência, as críticas relacionadas a falhas de segurança, eu acompanho a imprensa independente nos Estados Unidos e também ouvi isso de alguns articuladores de jornais de Israel, de que Benjamin Netanyahu, no passado, ou o seu grupo político, em certo sentido, apoiou o Hamas, deixou o Hamas crescer, porque era interessante à época por ser contrário à OLP, dado que o Hamas defendia apenas um Estado. Isso ecoa entre a população? Como é que isso percorre entre a população de Israel? Não, é um tópico complexo com várias opiniões. Eu lhe diria que, de algumas fontes que eu tenho mais ligadas às forças militares, apesar do primeiro-ministro garantir que a segurança é uma prioridade para o Estado de Israel, eu acho que existe sim uma boa parte das pessoas que questiona se nós não fomos otimistas ou ingênuos demais, né? Lembrando o contexto histórico, as pessoas falam a palavra ocupação, Israel retirou não só a sua força militar, mas todos os cidadãos israelenses que viviam na faixa de Gaza em 2005. Né? O Hamas se implantou como o representante da população de Gaza, com essa missão de não viver em paz. Lembrando que a maioria dos cidadãos de Gaza tem visto de trabalho e recebem em Israel 10 vezes o vencimento que eles teriam em Gaza. Então, esses vistos de trabalho sempre foram dados pelo governo, sempre houve algumas medidas de segurança, mas a realidade é que algumas críticas são que essa retirada e essa extrema confiança de que a nossa proteção é baseada nas nossas tecnologias, etc., isso por si só era suficiente, né? Existem também alguns questionamentos quanto a talvez houvesse indícios já de que algo assim poderia vir a acontecer, logicamente isso não é 100% previsível, e que não estaríamos 100% focados nisso, por diversas razões. Temos, como você sabe, situações críticas também no norte, em outras partes do país. Enfim, é difícil dizer. O fato de fato, houve uma falha. Não é somente tecnologia, o ser humano, né, às vezes falha. Como eu disse, acho que é natural, as pessoas serão responsabilizadas. Nós temos ainda uma força militar muito, muito forte, 360 mil pessoas voltaram da reserva, vários colegas meus que estudaram comigo nos Estados Unidos também, na Universidade da Pensilvânia, voltaram dos Estados Unidos, especialmente aterrissaram e foram direto se alistar, estão em Gaza agora. Então, como eu disse, há críticas, há dúvidas, há erros, mas o país está 100% unido e focado em fazer a coisa certa. Como eu disse, a coisa certa é de fato, erradicar
né, o Hamas, que veio se armando esse tempo todo, lembrando que no passado eram bombas caseiras, inofensivas, que não chegavam a Tel Aviv. Hoje, na minha casa, aqui em Tel Aviv, a gente entra no bunker 3 vezes por dia. Os mísseis, quando caem no chão, fazem um estrago enorme em estradas, em casas, em prédios. Então, essa situação talvez devesse ter sido tratada um pouco antes. Enfim, difícil voltar ao passado, como você disse, uma sinuca de bico, mas hoje eu acredito que o país está bastante unido. Nós temos um governo emergencial, Bibi e também o Benny Gantz, e as pessoas estão colocando um pouco as diferenças de lado para resolver essa situação e depois sim ver o que será a vida após essa guerra, que nós queremos que seja o mais rápido possível para o bem de todos, não só dos israelenses ou dos palestinos, mas de outras nações democráticas que também vão ser vítimas do terrorismo se isso não for contido agora. Beni, a pergunta agora é do Fábio Piperno. Beni, boa noite. Claro boa noite. Esse é um momento em que a faixa de Gaza se torna o epicentro aí de praticamente todos os olhares, né? Mas, de qualquer forma, é um conflito que também já vai se espalhando para a fronteira com o Líbano e também já ocorreram algumas trocas de escaramuças vindas lá do Iêmen. Vocês estão preparados para um conflito mais prolongado do que se imagina hoje? Estamos preparados, logicamente não estávamos preparados para o que aconteceu no início do mês, no nosso feriado aqui do Simchat Torah, onde estávamos alegres, dançando, e não imaginávamos que isso aconteceria. De fato foi, de uma certa forma, lembra um pouquinho historicamente a guerra do Yom Kippur, em 1973, quando eu nasci, fomos invadidos por todos os lados, mas enfim, é o que é. Hoje nós estamos 100% preparados. Estamos também não sozinhos, temos aqui o apoio norte-americano, o apoio do Reino Unido e várias nações que entendem que esse conflito, número 1, é um conflito de toda a civilização ocidental, pelo menos, que está aí querendo que os valores democráticos visem, perseverem. Israel é uma grande esperança de que isso ocorra e logicamente, esses grupos armados, apesar de estarem concentrados aqui ao norte de Israel e em Gaza, eles estão aí na Europa, estão nos Estados Unidos, estão na América Latina. Então, não somente um ato de ajuda desses países, mas é um reflexo da preocupação que eles têm nos seus próprios países do que pode acontecer se isso, Deus me livre, não for contido. Então, a resposta é sim, estamos preparados, o preço vai ser alto, está sendo alto, muito alto aqui em Israel, será alto para muitas outras pessoas, infelizmente, mas esse é o preço do terrorismo. Infelizmente, a gente precisa terminar com o terrorismo para que possa se construir um novo mundo com mais respeito, com mais convivência. Como eu disse, o Hamas não visa convivência, ele visa a destruição de Israel, e nós não estamos dispostos a conceder a nossa autodestruição. Luiz Felipe Dávila tem pergunta para você também, Beni. Beni, muito boa noite. Beni, minha pergunta é tocando um pouco no que você acabou de responder. Essa guerra é diferente de outras guerras de Israel com o Hamas, porque antes era uma guerra de defesa, proteger o Estado. Agora nós temos de reconstruir esse Estado palestino para poder ter paz após a derrota do terrorismo. Essa discussão começa a ocorrer em Israel ou ainda ela só está focada na batalha? Porque eu entendo que grande parte do êxito dessa incursão final de destruição do Hamas depende de ter um plano para a reconstrução da área de Gaza, da autoridade palestina, para que vocês possam viver em paz com os seus vizinhos. Essa discussão já está ocorrendo ou ela ainda é uma discussão secreta a 4 paredes que ainda não começou a ser debatida com a sociedade? É uma boa pergunta. Essa discussão ela existe. O fato, de novo, né, cadeia de Maslow, né? Primeiro a gente precisa sobreviver para depois a gente poder viver. No momento, como eu disse, a regra do Pareto 80% ou 90% dos esforços são focados em conter, desarmar o Hamas, a capacidade aí de estrago, como vocês estão vendo, que é enorme do Hamas. Essa é a prioridade número 1. Obviamente, a questão entre o que vai ser a vida depois, ao contrário do que muitos pensam, isso também não é apenas uma decisão ou uma responsabilidade de Israel, né? Como eu disse, Israel saiu de Gaza em 2005, a Gaza já foi controlada pelo Egito, o Egito já recusou
né? Vocês devem ter acompanhado várias vezes a entrada de cidadãos de Gaza no seu próprio país. A Jordânia já recusou receber refugiados. Então, é uma questão que não é apenas relacionada a Israel. Israel certamente vai tentar encontrar formas que, após a eliminação desse poder bélico, destrutivo e da organização terrorista do Hamas ser controlado, ser eliminado, será possível ter essas conversas, será possível retomar esse plano de construção, mas, obviamente, hoje não há oxigênio para se tentar pensar nisso, né? Obviamente, havia uma esperança que talvez o Egito, a Jordânia, outros países vizinhos fossem receber alguns refugiados para minimizar o impacto agora, até que a gente possa achar uma solução definitiva, mas isso, infelizmente, ainda não ocorreu. Esse é o Benny Rubinstein. O Benny é engenheiro, vive em Tel Aviv, em Israel, e conversou ao vivo com a gente aqui no 3 em 1. Obrigado mais uma vez, viu, Benny, pela sua presença aqui com a gente. Imagina. Boa sorte. Ótima noite para você. Eu que agradeço. Um bom feriado para vocês e que tenhamos dias de mais luz e mais paz. Assim seja. Um abraço, Benny.